Estamos iniciando nesse momento a quarta apresentação do grupo Ganhando XP para a disciplina de Engenharia de Software. Em primeiro lugar, vamos começar apresentando os resultados e planejamentos gerenciais do projeto. Para entregas planejadas, nós definimos que o jogo deveria estar completo. Então, os módulos de treinamento, módulos de desafio de mestre, módulos de batalha contra o chefe, todos os módulos deveriam estar implementados e prontos, funcionais e integrados de forma a ter um jogo em sequência. Na mudança na organização da equipe foi necessário de forma que todos trabalhassem com alguém. Dessa forma colocamos eu, Bernardo e a Lorena na criação e revisão das perguntas, Elbert e Márcio na criação e revisão dos enredos de ensinamento, na programação de back-end Jota e o Matheus, e na programação de front-end o Danilo e o Lucas. No caso da pesquisa de satisfação, ela não foi possível ser feita, porque o jogo houveram alguns atrasos, mas ao mesmo tempo nós conseguimos manter a dinâmica de sempre estar perguntando a pessoas de fora, o que será explicado melhor mais tarde. No caso dos resultados obtidos, nós podemos ver que apenas 3 das tarefas não foram alcançadas, sendo uma delas a elaboração da pesquisa final, que não teve como ser feita por causa de problemas de atraso, criação de gráficos, que foi definido como menos prioritário, e a criação da interface de pontuação, que foi definido como menos prioritário. Na fase gerencial é bom lembrar que foram utilizados apenas o Excel e o Asana. No caso, o Trello foi deixado mais de lado, pois nossa definição de requisitos estava bem definida, como será explicitado adiante. Bom, nesse slide nós vamos falar aqui sobre o conteúdo de ensino, né, que tem no software, e a gente deu um foco para o CMMI. O CMMI é bastante importante, né, na área de produção de software, porque ele é um modelo de maturidade, de capacitação que serve para fazer melhorias na área de processo através de melhorias evolutivas. No nosso software também nós fizemos uma comparação breve entre os níveis 1, 2 e 3. No caso, o nível 1 é um nível que normalmente não cumpre prazos, tem uma produção que não é muito estável, geralmente caótica e informal, e geralmente também descumpre prazos e custos. Já o nível 2, ele já domina melhor o processo de produção, atende os prazos e custos, costuma fazer treinamentos, monitoramentos e mantém sempre uma certa padronização. Já o nível 3, além de possuir as vantagens do nível 2, possui maior capacidade de adaptação e utilização de novas ferramentas, sendo mais flexível do que o nível 2. No nosso software também nós abordamos as áreas de processo do nível 2, né, que são as áreas de gestão de requisitos, planejamento de projetos, controle de projetos, gestão de acordos com fornecedores, medição e análise, garantia de qualidade de processos e produtos e gestão de configurações. Na nossa segunda parte de ensinamentos do software, nós abordamos a área de testes, que é uma área também bastante importante para o desenvolvedor. No caso, esses testes, de acordo com o livro texto, eles são classificados geralmente com base em visibilidade do teste, automatização, grau de formalidade e com base em papéis dos processos. E aí, esses testes com base em papéis de processo, a gente tem teste de sistema, que é o teste que verifica a conformidade com os requisitos funcionais ou não, teste de qualificação, que é um teste que determina se algum componente é adequado ou não ao uso, teste operacional, que é aquele que avalia o sistema ou algum componente em ambiente de operação, desenho dos testes, que determina se um teste vai satisfazer os critérios de aceitação, teste alfa e beta, no caso o teste alfa é um teste que é feito no ambiente do desenvolvedor, e o teste beta é um teste que é feito no ambiente do usuário ou cliente, teste de regressão, que é um teste que avalia se ao integrarmos uma parte afetamos o sistema, teste de desenvolvimento, que é aquele que determina se as atividades ou resultados atingiram os objetivos necessários. Também abordamos sobre a formalidade do teste, no caso um pouco da documentação, sobre a transparência dos testes, que é no caso teste caixa branca, teste caixa cinza ou teste caixa preta, ou seja, se é um teste que leva em consideração mecanismos internos ou não, né, do software, no caso, por exemplo, codificação, e é o grau de automatização dos testes, em que você pode criar alguns testes e fazer com que eles rodem automatizados, e com isso seu software seja efetivamente testado. Falarei agora do desenvolvimento do front-end. Os trabalhos desenvolvidos nessa última corrida pela nossa equipe, que consiste em Danilo e eu, foram garantir a funcionalidade do jogo em todas as instâncias, ou seja, garantir uma funcionalidade do jogo na fase de aprendizagem,
na fase de desafio e na fase de desafio final do boss. E também foi desenvolvida a tela inicial e os créditos. E também ficamos responsáveis por garantir que a integração entre back e front-end fosse possível. Ou seja, trabalhamos em conjunto com a equipe formada pelo Jota e pelo Matheus, a fim de que a nossa interação entre back e front-end estivesse correta. Mais uma vez, para o desenvolvimento front-end, voltamos a frisar que as técnicas utilizadas para otimização foram a programação em par, no caso eu e o Danilo. Utilizamos agora atualizado, como não tínhamos feito na penúltima corrida, o controle de versão através do software online GitLab. Tivemos também uma revisão constante do conteúdo que estávamos implementando e também o conteúdo do jogo. O controle de qualidade do jogo também foi feito através de consultas a pessoas externas para ver como se dava o design e a aparência do jogo. E também foram realizados alguns testes de unidades que vai ser explicado melhor pelo Danilo. Aqui temos o gráfico do controle de versão e vemos a evolução dos commits. Vemos que apenas o usuário Danilo que commitou nesse processo, e isso é explicado devido que nós utilizamos apenas o computador dele para fazer a programação em par. As funcionalidades implementadas nessa última corrida foram a finalização da fase de treinamento, a finalização da fase de desafio do mestre e a finalização do desafio da fase do boss. Essas funcionalidades eram requisitos fundamentais para a conclusão do trabalho e elas foram devidamente implementadas. A integração back-front-end também foi satisfeita e tivemos alguns imprevistos e isso acarretou em algumas funcionalidades não implementadas. Como dito na última apresentação, gostaríamos que o boss desse diferente pontuação de dano e também sofresse diferente pontuação de dano, conforme o usuário acertasse as perguntas em seguida. Isso não foi possível, não desenvolvemos a matemática para isso. Isso afetou também uma pontuação final para o usuário. Essas foram funcionalidades não implementadas e que não foi possível realizar. Em relação ao controle de qualidade do código, utilizamos uma ferramenta chamada JS Hint. Ela é um pacote acoplado ao editor Atom, que foi o editor que utilizamos para escrever os códigos. Essa ferramenta ela preza pelas boas práticas de programação, gerando alertas para o programador sobre erros ou mudanças que devem ser feitas. Em relação aos testes de unidade, utilizamos o Mocha e o Chai. Também são acoplados ao Atom e são específicos para teste de unidade em JavaScript. Como o jogo é todo baseado no conceito de estados, onde cada estado corresponde a uma cena do jogo, para cada estado foi criado um teste de unidade. Na parte dos testes de unidade, testaremos a criação do objeto correspondente ao estado, bem como as suas propriedades, ou seja, as funções que ele deve possuir. Como resultado desse teste para o estado boot state, temos que o objeto boot state foi criado e ele possui uma função create mostrada no código. Um teste mais complexo, realizado no level state, mostrou que havia um problema na função create. No caso, como estava aproveitando o código, houve um erro de digitação e após a sua correção, todos os testes foram alcançados. Um outro exemplo mostra que no reaproveitamento do código, o teste sendo feito em relação ao load state não estava correspondente, estava correspondendo ao ensinamento state, mostrando que a codificação do teste estava errada. Após a sua correção,
todos os testes foram alcançados. Esse tipo de problema mostra a importância do TDD, ou o desenvolvimento de código orientado a testes. Primeiro se faz os testes e depois se codifica para se alcançar esses testes, e não o contrário, onde pode gerar confusão.